idade, né? Porque nós sabemos que Jesus mesmo, ele fez a obra missionária ali, iniciou seu ministério com 30 anos, né? Era jovem, aleluia. E tantos outros também que iniciaram o ministério, né? Jovem. E o Senhor aí sentiu esse chamado quando moço ainda? Como é que iniciou esse sentimento, esse desejo na obra de Deus? Na verdade, como eu estava fazendo menção antes, pastor Marcos, que Deus ele nos escolhe no ventre da nossa mãe, né? Ele disse que não foi vós que me escolheste, mas fui eu que te escolhi. Ao tempo nós vamos descobrindo o que Deus tem nas nossas vidas. E Deus usou um dos meios que Deus usou muito para falar comigo, foi, como diz a Bíblia no capítulo 2, versículo 17 do livro de Atos, falarei nos últimos dias por sonho e por visão. Então, um dos meios que Deus usou muito para falar comigo foi visão e sonhos. Deus falou comigo, a primeira vez eu tinha 8 anos, imagina, um menino de 8 anos, 8, 9 anos por aí eu tinha, e Deus me mostrou um povo sendo retirado da terra, e eu de joelho com a Bíblia na mão. Hoje eu entendo a obra que Deus tinha, que Deus queria que nós falássemos da sua palavra e estivesse envolvido, estivesse em sua presença, estivesse fazendo a sua obra. E hoje está se cumprindo. Então eu nem conhecia a igreja, não conhecia nada da Bíblia, e Deus falou comigo quando eu tinha 8 anos. Depois disso foram várias revelações de Deus e experiência e desafio. Então tive desafio no exército, fiz prova com Deus, e passei por algumas situações e fiz prova com Deus, e vi Deus agir através na situação que eu estava, e eu vi a glória de Deus, a existência de Deus. E depois disso Deus falou comigo com 8, 9 anos, antes de eu ir para o campo missionário. Deus falou comigo sobre a missão, sobre a minha ida para a missão. Tudo abaixo de revelação e visão, que, como disse, é o meio que Deus usou para falar comigo. E Deus me mostrou o país da Argentina várias vezes. O pastor falou da minha idade, né? Não vou dizer que eu sou tão jovenzinho, né? Mas fiquei faceiro, porque eu, na verdade, entrei no campo missionário com 29 anos. 29 anos, e hoje estou com 37 anos. Estou mais ou menos com 8 anos no país da Argentina fazendo a obra, e agora, atualmente, estou próximo ao Chile, dentro do território argentino, num estado chamado La Rioja. Amém, é isso aí. E pastor Fábio, sabemos que muitas pessoas agora que estão na audiência do programa têm também um chamado missionário, tem uma revelação de Deus, ao menos neste sentido, ou até mesmo sente no seu coração aquele desejo em trabalhar, em fazer a obra missionária, em ganhar almas para Jesus. Qual o conselho que o Senhor daria então para essas pessoas? Porque sabemos que o inimigo enfrenta e luta muito contra as pessoas que têm o chamado de Deus, a fim de que estas pessoas não venham muitas vezes a alcançar estas promessas, estas revelações, não se cumpram na vida destas pessoas. E o que o Senhor daria assim de conselho para estas pessoas? Poderia contar até mesmo uma experiência, né, que tenha passado, a fim de que estas pessoas não desanimem, mas prossigam, sejam perseverantes, persistentes, até que Deus confirme, né, esta revelação, este chamado. Pastor Marcos, eu acredito muito no tempo. A Bíblia diz no capítulo 3, versículo 1 do livro de Eclesiastes, que Deus tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Então Deus tem um tempo para essas pessoas que Deus tem falado por sonho, por visão, Deus tem falado por profecia, de distintas maneiras Deus usa para falar com o homem, para comunicar o seu chamado, a sua vontade sobre a vida desta pessoa. O meu conselho é fazer o que a Bíblia diz no capítulo 1 e versículo 8 do livro de Atos, fala a palavra do Senhor: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu acredito que se eu tenho convicção que eu fui chamado, quem sabe já sou batizado com o Espírito Santo, comigo no caso aconteceu, entrei na igreja, aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo,
Então, quem sabe você não é ainda batizado, eu te digo para você que você faça o que Jesus disse: esperar em Jerusalém até que do alto seja revestido. A primeira coisa é buscar o batismo com o Espírito Santo, que é a outorgação de poder, para te poder fazer melhor a obra de Deus. Com o batismo do Espírito Santo, tu poderá fazer mais para Deus, tu pregará com mais ousadia, tu fará melhor a obra do Senhor com essa graça, este poder que vem sobre as nossas vidas, essa outorgação de poder da parte de Deus. E outra coisa é nós sempre começarmos a obra onde nós estamos. Começarmos a obra onde nós estamos. Tem gente que diz: não, se Deus me mandar lá para a África, se Deus me mandar para tal país, aí eu vou fazer a obra. Então vou fazer o trabalho, agora vou ficar aqui na retaguarda, deixando que o pastor faça, que o presbítero faça, que o diácono faça, que o fulano faça. Não, eu estou aqui quietinho até que Deus me chame, até que Deus me mande a tal lugar. Isso é uma grande equivocação. É uma grande equivocação, porque a obra tem que se começar em Jerusalém. Diz a palavra do Senhor: serão testemunha em Jerusalém. Então nós começamos aonde nós nascemos espiritual. E eu posso dizer que aqui eu nasci com 19 anos de idade. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E eu aceitei a Jesus com 19 anos. Imagina, fui para o campo missionário com 29 anos. Então foram anos trabalhando na obra de Deus aqui na cidade de Itaqui mesmo, pregando através da rádio e também pregando através da escala, não fazendo a obra de Deus, cuidando de congregações, trabalhando na obra do Senhor. Comecei o meu trabalho para Deus em Jerusalém. Então é lindo, pastor Marcos, nós começarmos aonde Deus começa a nos treinar, aonde Deus começa a nos capacitar, Deus vai nos aperfeiçoando, e o lugar que Deus começa é em Jerusalém, é onde nascemos espiritualmente. É verdade, pastor Fábio. Inclusive esta chama, esse desejo missionário, pelo que nós vimos ainda nesses dias aqui que o Senhor esteve aqui conosco, vimos que ainda é o mesmo desejo, talvez ainda mais por causa que o Senhor está no campo missionário. Inclusive nós saímos aí de carro e tivemos uma oportunidade aí de distribuímos alguns jornais, né? Aleluia, falando de Jesus Cristo. É isso aí, amados irmãos. Então o Senhor tocou em um assunto muito importante, que é a respeito da questão tempo, né? E eu vejo dois lados nessa questão tempo. Primeiro, a pessoa tem que esperar o tempo de Deus. E nós vemos que muitas pessoas às vezes são ansiosas quanto a isso e querem fazer a obra de qualquer jeito, muitas vezes sem aquele acompanhamento do seu pastor, sem aquela aprovação até mesmo, né? Saem fazendo de qualquer jeito, sem uma estrutura, sem uma estratégia de trabalho evangelístico e missionário. E muitas vezes a pessoa não vê o resultado, ou até mesmo enfrenta algumas dificuldades, alguns desafios, justamente porque ainda falta aquela estrutura e aquele apoio espiritual, aquele acompanhamento da sua liderança, do seu pastor, aleluia, para que a pessoa então consiga realizar, possa fazer, e o mundo espiritual então venha a se sujeitar, né, e a pessoa tenha êxito. E muitas vezes a pessoa não está preparada, não está com aquela autoridade, com aquela condição de seguir fazendo esse trabalho, e muitas vezes se entristece porque enfrenta alguns desafios e logo desanima. E é necessário entendermos que é através de uma vida de oração, de jejum, uma vida de conhecimento da palavra de Deus, para que a pessoa tenha sempre argumentos bíblicos para transmitir aos ouvintes da palavra de Deus. E por outra maneira, outro lado do tempo, nós vemos pessoas também que deixam o tempo passar, já passou o tempo da pessoa e a pessoa não está fazendo a obra de Deus. Aleluia, isto também acontece. E algo que Deus tocou, que o Senhor falou comigo, o Senhor Jesus falou comigo uma certa vez, aleluia, que o Senhor tocou agora, o Senhor missionário Fábio falou, que é necessário nós iniciarmos aonde nós estamos, fazendo a obra missionária, aleluia. E Deus falou comigo usando um missionário uma vez, usando desta maneira: filho, se tu não fizer a obra aonde tu está, perto dos teus parentes, do apoio da tua família, com a igreja junto contigo, aonde tem acesso a hospitais,
onde tem acesso a mercados, onde tem toda uma estrutura, onde tu encontra, tu não fará missão em lugar algum. Aleluia. E aquilo impactou a minha vida, missionário Fábio. Aleluia, que a partir daquele momento eu passei a fazer a obra de Deus com mais desejo, com mais amor pelas almas. E Deus ali me passou a me trazer experiências que até então não tive. Porque eu estava querendo fazer a obra de Deus, mas pensava que Deus iria me enviar para outro lugar, mas era necessário já começar as experiências com Deus ali onde eu estava, porque se eu fosse para outro lugar, de repente, onde eu não tivesse tantos recursos, apoio, carinho da família, aleluia, eu não faria em lugar nenhum, aleluia.